Olá, como é que você está? Espero que você esteja bem, eu estou ótima e quero compartilhar com você mais algumas vivências aqui, insights de aprendizados que eu estou tendo no meu dia a dia com essa volta, para a fábrica. Se você está chegando aqui nesse vídeo agora, assiste alguns vídeos anteriores que você vai entender aí todo esse meu processo. Mas resumindo, eu estava há muitos anos trabalhando home e agora eu voltei para dentro da fábrica. Isso faz com que eu tenha N experiências aqui dentro que eu acredito que eu possa compartilhar para agregar aí um pouquinho de valor para você. E para mim, o que está fazendo mais sentido é eu ir compartilhando coisas que eu estou vivendo no momento, né? Tipo, o meu dia a dia mesmo. E neste momento, uma das coisas, né? Estão acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, mas uma das coisas que estão acontecendo é que eu e a Roberta aqui da Lancaster, nós estamos criando, estamos num momento de transição aqui, criando um projeto para Lancaster, onde nós estamos mudando todo o desenvolvimento, o setor de desenvolvimento da fábrica, né? Então, nós vamos tendo insights em relação ao que é preciso mudar para trazer inovação, trazer resultado, e tendo como base todo um passado de experiências e vivências e coisas que nós já tivemos, né, em outros formatos, em outros modelos de desenvolvimento. E por que tudo isso, né? Por que eu tô comentando isso? Porque nada mais é, né, tudo isso que a gente está vivendo, que saber apresentar ideias, saber apresentar um projeto, né? Montar um projeto e conseguir compartilhar isso a um ponto que quem tem que escutar, no nosso caso a diretoria, escute, entenda, aprove, compre a nossa ideia, né? Para que a gente consiga fazer tudo isso se tornar realidade. Mas, simplificando, nada mais é do que conseguir apresentar ideias, conseguir compartilhar coisas que você acredita, que você sente, né? E hoje, isso para mim é uma coisa tranquila, na verdade, porque eu já fiz muito, mas isso não foi tranquilo para Candice lá atrás, que estava começando, né? Por quê? Eu sempre fui uma pessoa assim com muitas ideias. Minha cabeça sempre ferve sobre qualquer assunto, espaço, ambiente, situação que eu entre e comece a viver, minha cabeça já começa a fritar. E eu não sou aquele perfil de pessoa que tem as ideias e guarda para si. Eu já começo a ferver, eu quero compartilhar, eu vejo, já vou vendo inovações, já vou vendo soluções, já vou vendo coisas que podem acontecer, oportunidades, como eu sempre falo, eu encontro muitas oportunidades aonde eu estou. Mas, dependendo de como você passa essa ideia, de como você joga ela para fora, ela pode ser simplesmente, como eu disse, jogada para fora e não virar nada. Ninguém te ouvir. E eu passei por muito tempo jogando ideias para fora e elas não sendo realmente escutadas para virar realidade. O que vale a gente entender, né, sobre tudo isso? Se você tem esse perfil que quer jogar ideias para fora, que tem muita vontade de compartilhar, muita vontade de participar, porque existem perfis de profissionais diferentes. Não tô falando que um é certo ou que um é errado, são perfis diferentes e a gente precisa de todos eles, né? De todos os tipos de perfil para as coisas acontecerem. Mas se você é desse perfil que, assim como eu, quer ser escutado, você tem que entender que existe um caminho a percorrer para você conseguir ser escutado. A partir do momento que vamos dizer que você esteja entrando numa empresa, se você aí é autônomo, né, se você tem o seu estúdio, se você é freela, é uma questão de você organizar as ideias na sua cabeça, criar planos de ação para realizá-los. Aí você vai ter que vender suas ideias para alguém, de repente, que você precise de ajuda com grana, aí você vai ter que saber vender sua ideia também. Se você está dentro da empresa, dentro de uma empresa, tem que apresentar ideias
ou quer apresentar, você vai ter que vender essas suas ideias para seus líderes superiores e por aí vai. Então, eu tinha minhas ideias dentro da empresa, vou trazer tudo para dentro da empresa, que é o momento que eu estou vivendo, mas, como eu falei, encaixe na sua realidade, no fundo é tudo a mesma coisa. Então, eu queria expor, queria falar, jogava aquilo ali para fora, mas nem sempre é ouvido. Então, o que você tem que entender? Que quando você entra numa empresa, você tem que primeiro ganhar o seu espaço. O que seria ganhar o seu espaço? Você tem que... As pessoas que estão ali têm que confiar em você. Então, vamos dizer a liderança. Liderança ou diretoria. Eles têm que olhar para você com um olhar de confiança, onde o que você fala, você faz e acontece. E isso não é de uma hora para outra que você conquista. Então, se você está entrando dentro de uma empresa, não vai ser pá, cheguei, já vou sair falando, já vou sair compartilhando, todo mundo vai ouvir. O processo não funciona assim. Você chega, você entende a dinâmica do seu espaço, comece a entender como é que as pessoas que estão ao seu redor absorvem as coisas que são ditas, quando eles prestam atenção no que está sendo dito. Então, é um jogo de muitas peças. Primeiro, como eu estou dizendo, essas pessoas que estão ao seu redor, como que elas absorvem as ideias? Quando elas prestam atenção? Em que momento? Você começa a entender como as pessoas que estão ao seu redor funcionam. Isso é uma coisa. Outra coisa, como eu disse, você não vai conseguir chegar já jogando todas essas ideias no colo de todo mundo e todo mundo acatando, porque quem é você? O que você já mostrou de competências dentro desse espaço que o que você está falando realmente faz sentido, realmente você é capaz de realizar, é capaz de acontecer, que isso traz benefícios. Essa conquista, né, de tipo uma certa confiança, de uma autoridade, de tipo você ser ouvido, você vai conquistando aos pouquinhos, no dia a dia, nas coisas simples, nas pequenas tarefas que você assume no dia a dia com a sua equipe e você cumpre. Com o que você diz e você cumpre, é nos detalhes. Então, a partir do momento que eu crio um combinado, que eu falo que vou fazer algo, ou que eu chamo atenção a alguma coisa que está acontecendo, essa coisa tem que vir a se confirmar depois. Então, os meus combinados eu tenho que cumprir, o que sai da minha boca tem que ser coisas relevantes, né? E quando eu vou, conforme eu vou participando, dando minhas opiniões, minhas ideias, essas coisas têm que ser coerentes. E você vai começando a fazer isso com calma. E tendo a paciência de entender que isso é um processo. E que não é porque da primeira vez que você disse ou compartilhou uma ideia, você não foi escutado, sua ideia não foi acatada, ou ninguém deu bola, que você vai parar de falar. Esse perfil de profissional que gosta de dar ideias, ele também tem que ter a consciência que dar ideias, participar, dar opinião, também é correr um risco. Porque você está dando a sua cara a tapa, você está aparecendo. E você também tem que ser responsável quando algo que você falou não aconteceu. Só que quando não acontece ou não dá certo, o importante é você já tem que ser uma pessoa que entenda já o porquê não deu certo. Poxa, não deu certo por isso. Então você sempre tem que ter uma visão muito ampla de tudo que você está fazendo e tudo que você está falando. E a partir do momento que você entende que existe essa jornada de ganho de espaço, de ganho de confiança entre as pessoas que estão ao seu redor, você vai conseguindo cada vez mais expor suas ideias. No começo, eu sempre fui faladeira, né? Então eu sempre falava, chegava, falava. E também ficava irritada quando as pessoas não estavam dando atenção. Poxa, eu tô falando que isso vai acontecer. Aí quando a coisa acontecia, o que eu falei, tá, olha aí, eu falei que isso aconteceu. E era tudo num movimento muito estressante. Porque eu estava sempre frustrada por não estarem me ouvindo e eu estar falando, eu estar carregada de ideias, eu estar querendo participar e eu estar dando a minha cara a tapa. Mas as pessoas não escutam quando você quer enfiar a goela abaixo.
existe um processo também para as pessoas escutarem, para elas te darem atenção. Então, a primeira parte, né, eu falei, preste atenção como que as pessoas que estão ao seu redor, como elas absorvem informação, como que elas são, em que momento elas prestam atenção. Depois vale você cultivar isso no dia a dia, começando com as pequenas tarefas. Tudo que sai da sua boca, todos os combinados, tudo aquilo que você se compromete, você tem que fazer acontecer. O que deu errado saiu do caminho, você tem que entender o porquê para você já dar a resposta também do porquê aquilo não deu certo. Poxa, foi falho por X, por Y, por Z, vamos melhorar aqui. E é um constante, né? Uma constante tentativa e erro de aprendizados. Então, com isso, você começa a conquistar o seu espaço e confiança das pessoas que estão ao seu redor. Você começa, então, a participar de coisas e projetos maiores. Quando você entende como que as pessoas ao seu redor absorvem a informação, você já começa a organizar as suas ideias de uma maneira que essa pessoa vai ouvir. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, aqui nós temos que apresentar as ideias para o nosso diretor, né? E o nosso diretor, ele é diretor não só do desenvolvimento, não só da Candice e da Roberta, ele é diretor de um mundo de gente. E ele é uma pessoa muito rápida, muito dinâmica, que está resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você consegue uma reunião com ele não tem tempo de ficar batendo papo com você. Apesar de ser uma pessoa muito inovadora, gostar de muitas ideias, então, ó, já entendo o meu perfil, já sei o que eu posso levar até ele. Tem que ser ideias claras, limpas, objetivas, e você tem que falar no menor tempo possível, do tempo mais curto possível. Porque senão ele vai levantar e vai sair, porque ele tem 1001 outras coisas a resolver. E pode ser sim que a reunião seja interrompida no meio e a gente tenha que continuar depois. Então, para não perder o foco, ou as ideias, ou tudo mais, tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar organizado, ideias limpas e claras. E tipo, isso saiu daqui, veio daqui essa inspiração, a gente é capaz de fazer isso e isso vai acontecer lá. Então você vai organizando no papel. E quando você expõe a ideia, dependendo da quantidade de ideias, você não vai colocar no papel junto com a ideia que vai acontecer, já como ela vai ser feita. Isso é um próximo passo. Se a ideia é legal, se a ideia foi aceita, um segundo passo é você criar o plano de ação para essa ideia acontecer. Então você não vai falar tudo de uma vez só. Você vai, ó, essa é a ideia, esses são os ganhos e veio daqui a ideia. Ponto. Essa é a próxima ideia. Esses são os ganhos, veio daqui essa ideia, né? O que a gente ganha com isso? Então agora você está vendendo, é muito mais o que você ganha com isso. Somos capazes de fazer, somos, e o que você ganha com isso? Estou vendendo minha ideia. Quando essas ideias são aceitas, pode ser feita uma segunda reunião, ou se tiver tempo, você vai falar em um segundo momento na mesma reunião, como você vai fazer ela acontecer. Então você está separando por tópicos aquilo que você quer apresentar, tá? Então, assim, a partir do momento que você entendeu que essa pessoa que você precisa vender a sua ideia precisa estar com essa mensagem de determinada maneira, você vai deixar ela de determinada maneira para que ela entenda e você consiga vender a sua ideia. Tudo é sempre venda. Não importa o que seja, você está vendendo e você tem que descobrir o jeito de vender. O que eu julgo muito importante você sempre saber: se você é capaz de realizar aquilo que você está propondo, se você tem consciência real dos ganhos, do que você vai trazer de benefício para a empresa com aquilo. Pode ser produtividade, né? Ah, isso aqui vai dar mais produtividade, isso aqui vai dar mais branding, isso aqui vai dar lucro, isso aqui vai dar... Enfim, você tem que ter melhorias de processos. Essas melhorias você tem que saber apresentar. E antes de você apresentar, você tem que ter feito um real mergulho de tipo, isso vai ser relevante? Isso realmente vai fazer diferença?
Isso eu realmente sou capaz de fazer nesse momento? Eu tenho tudo que é preciso? Se eu não tenho, o que é preciso para fazer essa ideia acontecer, né? Então, você começar a organizar no papel, deixar claro os objetivos, plano de ação, o que isso vai trazer, antes de sair falando, vai te ajudar bastante. Uma coisa é um momento onde você tá num brainstorm. Então ali tá todo mundo sentado, reunindo, jogando coisas para fora. E aí nesse momento você tá anotando de tudo. Tudo que vem você tá anotando. E depois isso vai sendo separado. Isso faz sentido para a empresa. Vem de encontro com os valores, sonhos, projetos, objetivos dessa empresa. Sempre tem em mente sonho. Primeiro a gente sabe os sonhos, como tornar os sonhos realidade. Como que eu vou fazer o sonho dessa empresa tornar realidade, o sonho desse cliente. E aí você vem descascando depois como que você vai resolver tudo isso. Tenha paciência na sua jornada, no caminho que você está seguindo. Você vai encontrar milhões de tutoriais de como apresentar um projeto, de como organizar, de como fazer ali no papel, apresentação. Isso tudo você vai encontrar como fazer, mas você tem que ter consciência que você vai ter que conquistar o seu espaço primeiro. Nem sempre você vai ser ouvido. E você tem que estar disposto a percorrer essa jornada. Se você é uma pessoa que sente essa necessidade de ser ouvido, de participar, de fazer a diferença no espaço que você está. E nem sempre é um processo fácil. Primeira coisa, o autoconhecimento. Entenda quais são os seus gatilhos, o que te desestruturaria na hora de expor uma ideia, o que te deixa nervoso, o que se não for aceito vai te acionar gatilhos que você vai perder, então aí sua compostura, tá? Estou dizendo isso porque eu já fui uma pessoa bem nervosinha, bem irritadinha, não que eu desse escândalos nem nada disso, mas dependendo do ambiente que eu estava e das minhas ideias que não foram aceitas ou não foram ouvidas, eu me desestabilizava, ficava nervosa e tentava empurrar as coisas dela abaixo. Isso não existe. Quando você tá gritando, ninguém te escuta. Você tem que aprender a falar. E depois que você aprende a falar, entende passar sua ideia, entende como organizar sua ideia para que os outros escutem, você não precisa mais gritar. Porque as pessoas vêm te procurar para que você traga soluções. E quanto mais atento você é nos valores, objetivos, sonhos da empresa, equipe, enfim, ou projetos que você esteja envolvido, quanto mais você presta atenção nesses detalhes, mais você consegue já ter ideias assertivas e coerentes. Não ideias que, poxa, essa ideia não tem nada a ver com os valores da empresa, por que eu vou dar, por que eu vou falar isso? É só perca de energia. Então, se veio uma ideia que você está vendo que não bateu com objetivos, valores e futuro do que essas empresas ou pessoas buscam, nem adianta. Queima a energia com coisas assertivas. Isso vai de encontro com o que a gente quer. Isso pode nos trazer resultado. Isso vai fazer a diferença nesse sonho aqui, ó, nesse valor aqui, nesse projeto aqui, nesse resultado aqui, crie links. Crie links na hora que você for apresentar suas ideias. Encontre o caminho certo para falar, para você não perder energia. E esteja disposto a bater a cara na parede às vezes, porque você vai encontrar um caminho de expor suas ideias. Mas você vai ter que primeiro se conhecer, aprender como você é. Porque se eu sei o que me deixa nervoso, eu já vou me preparar para a hora que aquilo acontecer, eu não deixar acionar meus gatilhos. Então,
É sempre uma eterna mistura de conhecer o outro, se conhecer e entender como então passar a sua ideia para ser entendido. E se você é uma pessoa de ideias, que a cabeça ferve o tempo inteiro, o que você quer mais nessa vida é compartilhar. Eu sei que você está me entendendo agora, e eu sei que você sabe a importância de conseguir falar e expor isso e expressar. O quanto isso dói na gente quando a gente não consegue expressar, quando a gente não consegue compartilhar, quando a gente não consegue pôr pro mundo aquilo que tá acontecendo aqui dentro. Isso é muito forte, né? E saiba que se você é esse profissional, invista nesse seu lado, que é isso que vai fazer com que você seja uma pessoa chave nos espaços em que você tiver, nos projetos em que você tiver. Isso é diferencial. Não é todo mundo que pensa, não é todo mundo que gosta de pensar, não é todo mundo que gosta de se arriscar. Então, quando a empresa tem essas pessoas, elas valorizam. Quando o grupo tem essa pessoa, ela é valorizada. Digo grupo porque independente de qualquer aí o seu estilo de vida, estilo de trabalho, estilo de negócio. Aprenda a vender suas ideias. Tudo começa no autoconhecimento. Tenha carinho com você e aprenda com todas as portas que baterem na sua cara. Por que essa porta bateu na minha cara? Por que não me ouviu? Por que não deu certo? Se eu estava certa. Se eu vi depois realmente que eu estava certa. Se minha ideia era boa. Aprenda a se vender, a vender seus projetos. E se torne uma pessoa única e especial no espaço que você está. Hoje essa é a ideia que eu queria compartilhar. Espero que tenha feito sentido. Se não fez, ou fez. Fala aqui pra mim na descrição, bora a gente nos comentários, né? Bora conversar, que a parte mais importante pra mim é saber que o que eu estou expondo de ideias pra você ajuda em alguma coisa, senão não tem razão de ser. Beijão, a gente vai se falando e até a próxima.